Quadro Seu Direito para falar de um assunto hoje de família, de casamentos. Está aqui a Bruna Boldo Arruda, que é advogada. Bruna, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Rodrigo. Vamos lá, já tem perguntas aqui, já vou direto pro nosso quadro para perguntas aqui, doutora, porque tem muita coisa chegando no WhatsApp, tá? O Jair, assunto casamento, viúvo ou viúva, né, perde ou não a pensão por morte caso queiram casar novamente. Obrigado, Jair, aí pela participação. E aí, doutora? Se ele perde ou não a pensão por morte, se ele quiser casar novamente, né? Ele tem que ver primeiro como é que foi essa situação do casamento dele anterior, né? Os regimes de bens, enfim. E aí sim, se ele quiser, né? Porque tem todos os critérios do direito previdenciário nessa situação, casar novamente, possivelmente ele vai perder esse direito sim, né? Porque daí está numa nova relação, são outros critérios. Boa, então tá aí, gente, fica ligado, né? Mais uma pergunta, Luciano, moramos juntos há 2 anos, nada no papel, já é considerado casamento 2 anos, união estável, como é que funciona isso, doutora? Essa é uma ótima pergunta, porque aí eles estão na situação de união estável informal, né? E a informalidade, ela realmente pode gerar insegurança nos relacionamentos. 2 anos, sim, já caracteriza, né? Os requisitos da união estável, eles são uma relação contínua, pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. Então, se eles já estão há 2 anos, sim, é união estável. Mesmo sem papel? Mesmo sem papel. Mas é importante sempre formalizar, porque aí vocês podem escolher o seu regime de bens, que fica mais adequado para a relação, e não ter nenhuma surpresa depois, quando houver, se houver, né, uma separação ou até mesmo morte. Mais uma participação aqui na tela. Victor, boa tarde. Sempre paguei a pensão de forma correta, porém fiquei desempregado. Como é que fica esse período em que não consigo pagar? Aqui eu acho que ele quis dizer a pensão dos filhos, né? Sim. Então, provavelmente está se referindo à questão dos filhos. A pensão alimentícia é um direito das crianças e dos adolescentes. Então, não é possível ficar sem pagar. Por isso, sempre é estabelecido um critério mínimo. Então, existe um valor, né, estabelecido para quando a pessoa está empregada e para quando ela está desempregada, para garantir o mínimo da subsistência dessa criança. Respondido então para o nosso telespectador. Mais uma aqui, ó. Esse aqui não quis se identificar, a gente colocou o nome fictício, tá? Eu me divorciei, mas não tivemos filho. Mesmo assim, tem que pagar a pensão alimentícia? Sim, daí se ele não teve filhos, acredito que seja daí a pensão para a esposa, né? No caso. Ex-esposa, exatamente. A pensão entre cônjuges, ela deve ser analisada muito no caso a caso, porque vai depender da condição desse relacionamento. Ela não é um direito fixo, objetivo. Então, tem que ver se aquela pessoa que se separou, ela tem necessidade dessa alimentação por um período. É sempre por um período também, para readequação dela na vida social, né, no seu dia a dia, para restabelecer um certo padrão por um período. Então, tem que analisar certinho qual que é o caso dele. Mais uma pergunta aqui no Seu Direito, ó, também sem identificação. Gostaria de saber se quando um dos dois não quer assinar o divórcio, um pedido de liminar e esse divórcio ele vai ser decretado. A questão que pode ficar para depois para discussão é justamente a partilha de bens, mas o divórcio ele vai ser realizado. Bem explicado aqui pela Bruna, obrigado pela visita, né? Muito obrigada. Sempre convidada para estar com a gente, tá bom? Tá ótimo, um abraço.